Fala pessoal, Felipe aqui do MBL. Estamos gravando esse vídeo para comentar o projeto de lei do Executivo que pretende atualizar retroativamente a base de cálculo do IPTU em 20% em 2018 e 20% em 2019. Alguns nos perguntaram se a gente estava acompanhando essa questão, e a gente está sim, até com certa perplexidade. E agora que o projeto foi enviado à Câmara e recebido pela Câmara para ser votado, a gente decidiu nos manifestar contrário a esse projeto por motivos jurídicos e políticos que a gente vai explicitar agora. Sobre o aspecto jurídico, tentou-se passar a ideia de que essa atualização retroativa decorreria de uma obrigação legal do prefeito. O prefeito teria que fazer de algum modo. Mas, no nosso entendimento, isso é despropositado, isso é equivocado. Primeiro, eu elenquei alguns motivos aqui, não vou nem ler todos, mas primeiro, não há lei que obrigue o prefeito a fazer essa correção retroativa. A lei tão somente determina que o prefeito faça a correção anual, evidentemente do seu período de mandato. Segundo, a recomendação do TCE não é obrigatória, por isso é uma recomendação, não é uma determinação. São coisas muito distintas juridicamente. Mas, mesmo que fosse obrigatória essa recomendação específica da Prefeitura de Araçatuba, pelo teor dessa recomendação, vê-se que ela não fala que o prefeito deveria proceder aos reajustes retroativos. Ela tão somente aponta uma defasagem e, na nossa opinião, sugere que o prefeito observe a lei que manda proceder aos ajustes anuais. Terceiro, o prefeito não poderia ser responsabilizado pela omissão dos reajustes anteriores porque não foi ato dele, foi ato do governo anterior. Se a administração pública é impessoal, os atos de improbidade administrativa são pessoais. Não há sanção de improbidade administrativa de um prefeito pela gestão anterior, pela gestão posterior e etc. E também outra coisa que eu pensei agora, o próprio ato da administração pública de apresentar o reajuste proposto de 45% e depois mudar para 20% e 20%, já denota que o prefeito tem certa discricionariedade em escolher os valores. Ora, se é uma recomendação obrigatória e deveria recompor a base de cálculo, deveria recompor integral, não ficaria à margem do prefeito escolher o percentual, porque se ele pode escolher 45, 20, 5, 0, 0,1, ele pode não escolher nada. Se ele pode escolher qualquer coisa, ele pode escolher não propor essa correção. Mas, portanto, o que deve se deixar claro aqui é que o prefeito propõe essa atualização não por dever jurídico, na nossa opinião, mas por vontade política de arrecadar mais. Sobre o aspecto político, isto é, a necessidade e a conveniência da majoração de tributos, a gente também é contrário. Eu nem preciso falar do quão grave é o sistema tributário brasileiro e o quanto que ele penaliza os brasileiros, principalmente os mais pobres. E isso, por si só, já deveria ser fator inibitório para que qualquer governante comprometido com a população se abstivesse de cogitar o aumento discricionário de tributos. Mas, de qualquer forma, a gente acha legítima a instituição de imposto ou a majoração de impostos em uma só hipótese: de colapso nas contas públicas que ameaça a continuidade de prestação de serviços públicos essenciais, que não é o caso, e ainda, desde que precedida de um corte efetivo de despesas na própria administração, o que também não se vislumbra aqui em Araçatuba, porque a administração permanece praticamente idêntica à administração perdulária do governo anterior, exceto pela extinção de gratificações, a extinção de cargos de secretários, sem a extinção de secretarias, o que é no mínimo inusitado, e também pela economia de canetas. Se o problema fosse canetas, a gente certamente levaria um balde de canetas amanhã na administração para que os servidores escrevessem até caírem os dedos das mãos, mas com certeza não é. E ainda tem gente que chama isso de reforma administrativa, o que deveria certamente envergonhar um macaco. Portanto, em nossa opinião, não há legitimidade política alguma nessa majoração de tributos.
Ah, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Juridicamente a gente não pode fazer nada, mas politicamente a gente pode. A gente tem que fazer um ranking dos políticos amigos do imposto aqui em Araçatuba, porque o ano que vem tem eleições e se eles estão querendo mais dinheiro da população agora, certamente se eleitos para qualquer cargo vão querer também. Então convido a todos que estavam se manifestando nas redes sociais contra esse imposto a se unirem nessa causa para colocar o maior preço possível nesse ato dos políticos de Araçatuba. É isso, um abraço, até mais.